Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto da Cleilma Ricker, um texto que se chama Jesus Fala ao Nosso Coração. E ela escreveu esse texto para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Então não fui eu quem escrevi, foi a irmã Cleilma. O que eu vou fazer? Vou ler o texto e vou compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, vamos pedir ao Senhor que nos ensine, fale ao nosso coração e realmente nós possamos colocar em prática tudo o que foi dito. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos o privilégio de falarmos contigo, sabemos que tu nos ouve. Então, Senhor, continua falando ao nosso coração. Em teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto bíblico está em Lucas. Lucas, que era médico, né? Capítulo 24, versículos 13 ao 35. Vai falar sobre o caminho de Emaús, né? Muitos de nós conhecemos esse texto, mas aqueles que não conhecem, vai falar de duas pessoas que estavam indo para uma cidade que se chamava Emaús e estavam discutindo a respeito da palavra de Deus. Então vamos lá, Lucas 24, 13 a 35. E diz assim: naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos dele, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Então, só um parênteses aqui, Cleopas estava falando de como Jesus sofreu e foi crucificado, né? Lá no Gólgota. Aí, vamos continuar no versículo 19. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos entregaram para que ele fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram com uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido, que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como que seguiria a viagem, mas eles insistiram: fica conosco esta noite, pois é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estava à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Neste momento, Jesus desapareceu. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram
os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhe disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Amém? Nossa, que legal, né, irmãos? Imagina você caminhando, indo para uma cidade e Jesus caminhando do seu lado e contando e explicando todas as coisas. Nossa, que coisa fantástica, né? Bem, irmãos, o nosso versículo-chave é o 32. E ele diz assim, ó: perguntaram um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Ora, o Evangelho de Lucas, ele é considerado uma das narrativas mais completas da vida de Jesus. E todos os evangelhos contam mais ou menos as mesmas coisas, mas o de Lucas é o que a gente considera o mais completo. E como toda a Escritura, ele vai conduzindo a gente para uma caminhada em direção a Cristo. Tudo que está escrito na Bíblia, seja no Velho ou no Novo Testamento, está nos conduzindo a Jesus Cristo, né? Lá no Velho Testamento era apenas uma sombra das coisas que iriam vir. E o Novo Testamento indica o nascimento, o trabalho, a vida, a obra redentora e a volta, né? Jesus Cristo vai voltar. Então, para caminhar com Jesus, é preciso estar atento aos desafios e desvios impostos pela vida e ser sensível à voz de Deus para saber quando Ele está falando. Vamos ver lá em João 8, versículo 47. Primeira parte do versículo 47 diz assim, ó: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Então, o que está dizendo aqui? Que aquele que pertence a Jesus Cristo, ele realmente vai ouvir aquilo que o Senhor está falando. Então, isso é uma coisa assim que a gente tem que ter em mente, que nós temos que ser sensíveis ao que o Senhor está falando. Bom, outra coisa que é importante a gente dizer, aliás, são 3 tópicos que a gente vai tratar aqui rapidamente, mas que são importantes para a nossa vida cristã. O primeiro é que a gente tem que se atentar para os sinais dos acontecimentos. O segundo é que é necessário acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo que está escrito nela. E o terceiro é preciso acreditar nas evidências, nos milagres, nas experiências, em todas as promessas que a Bíblia traz para nós. Então, vamos tratar primeiro o tópico. Primeiro, a gente tem que estar atento para os sinais e para os acontecimentos. Como a gente vê lá, no versículo 3 do primeiro capítulo de Lucas, diz assim, ó, gente: depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever um relato preciso, excelentíssimo Teófilo. Então é Lucas aqui fazendo a introdução do livro dele. Ele diz o quê? Que primeiro ele investigou tudo com detalhes e aí sim ele resolveu escrever. Mas primeiro ele investigou tudo para dar um relato preciso. É isso que Lucas está dizendo. E outra passagem também que se refere a isso está em Lucas 17, 24. E diz assim, ó. Vamos lá. Porque assim como o relâmpago, o lampejo ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Então vai ser uma coisa clara, que todo mundo vê. Então nós temos que estar atentos aos sinais que acontecem. E então aqueles 2 estavam lá caminhando e eles não eram discípulos que andavam juntinhos com Jesus, mas embora eles fossem distantes, né, não andassem no dia a dia de Jesus, eles não tinham discernimento. Faltou para eles não perceberam que Jesus estava com eles, né? Então,
eles andaram com Jesus 11 quilômetros, ou sei lá quantos quilômetros, né? Andaram muitos quilômetros com Jesus, mas faltou para eles discernimento para perceber que Jesus estava com eles. Então, é importante que nós nos lembremos que Jesus sempre, sempre vai trazer boas novas. Então, lê lá, em João 14, de 1 a 6. Diz assim, Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então é importante que nós saibamos que Jesus sempre traz boas novas. Especificamente, neste versículo ele está dizendo o quê? Que só há um caminho para Jesus Cristo. Né? Tem gente que fala assim: todos os caminhos nos levam a Deus. Irmãos, não são todos os caminhos. A palavra diz que só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, que é Jesus Cristo. É Ele que nos conduz à salvação. Então, nós temos que estar atentos para todos os sinais e todos os acontecimentos. O segundo, é necessário que a gente creia na Bíblia. É necessário que nós creiamos nas Escrituras Sagradas. Porque são elas que vão dar testemunho de Jesus Cristo Salvador. Então, vamos ver lá os versículos 25 a 27. Diz assim, Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custa entender os que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu para todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras dizem a seu respeito. Então Jesus falou aos discípulos sobre o que era necessário acontecer. Ele falou. Por isso que ele mostrou para Cleopas e o seu amigo sobre tudo que estava escrito lá nos antigos escritos, nos escritos judaicos, porque eles conheciam aqueles escritos, eles eram estudiosos, eles eram judeus. Então Jesus foi falando sobre ele mesmo, que o Messias, Jesus, que o Cristo tinha que sofrer, morrer e ressuscitar para que se cumprisse a palavra de Deus, como está lá no versículo 44, que diz assim: em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então Jesus avisou. Então muitas vezes a gente sabe, mas não lembra, né? Então o que nós temos que ter em mente é assim: nós temos que crer nas Sagradas Escrituras, crer na Bíblia, para que o Espírito Santo possa tocar o nosso coração e nos fazer lembrar. Então é importante a gente ter em mente isso, que Jesus está conosco, temos que estar atentos aos sinais e crendo nas Escrituras. E por último, é preciso crer nas evidências, nas experiências, nos milagres e nas promessas bíblicas. Por quê? Porque tudo que está lá, tudo isso que eu mencionei, evidência, experiência, milagres, elas nos mostram o quê? Jesus Cristo e tudo que ele fez. Pois Jesus Cristo está vivo e vai continuar falando, como está lá em João 10, 27, que diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então Jesus fala conosco o tempo todo, nos iluminando, transformando vidas e fazendo arder os nossos corações, porque o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, como ardeu o coração de Cleopas e o seu companheiro, o nosso também tem que arder de paixão por Jesus Cristo. Como está lá nos versículos 30 a 32.
Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Neste momento, Jesus desapareceu. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? É isso, irmãos. O nosso manancial termina assim, ó. Jesus venceu a morte e agora está à porta, ó, e bate. Ao entrar, ele opera na gente uma mudança radical. Se você não declarou que Jesus Cristo é o seu Salvador, se você ouviu ele bater a porta, abra a porta, declare com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Salvador. E para nós que já o conhecemos, que procuramos andar diariamente com Jesus, que nós possamos realmente permitir que Jesus fale ao nosso coração. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E, irmãos, lembrem-se que você deve crer que os que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E lógico, né? Terão a oportunidade de ouvir Jesus falar ao coração. Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.